Terceira coisa é que eu devo condenar e conduzir toda essa minha natureza pecaminosa à morte. Tudo aquilo que você viu nos versos anteriores, 19, 20, 21. Lembra que nós trabalhamos aqui semanas dentro daquela questão da natureza pecaminosa. Tudo aquilo que você observou ali, ou que seja semelhante a qualquer uma daquelas atitudes, tudo isso deve ser condenado. Tudo isso deve ser levado à morte. E detalhe, pasmem, a morte é algo que é exigido de nós. A morte não é efetuada por ele. A morte é realizada por nós, para que a vida dele seja manifestada. O sentimento pecaminoso que nasce do meu coração e deseja vir para fora, é eu que devo submetê-lo e condená-lo à morte, para que a vida de Deus, pelo poder do Espírito Santo, venha para fora. Isso é a mortificação do pecado. Isso é a mortificação que está escrito lá em Romanos capítulo 6. A mortificação, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 de Romanos, a mortificação é um trabalho meu. É o custo, é onde ele fala: quer me seguir, André? Quer me seguir, já? Cris, Adalberto, quer me seguir? Presta bem atenção. Você vai carregar a sua cruz, é você que vai até a morte. Eu não vou, agora é você que vai. A renúncia do seu pecado é a expressão de amor que você vai me dar. Você vai expressar o seu amor por mim, morrendo para o pecado, guardando os meus mandamentos. Abra aí, João, capítulo 12. João 12, verso 24. João 12, verso 24. O que está escrito aí? Em verdade, lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muitos frutos. Olha o 25. Quem ama a sua vida, há de perder. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Então, a princípio, Jesus está falando da vida dele, que é o verso anterior, 24. No verso 25, ele está dizendo sobre a nossa vida. Então, a vida dele é sinal de frutificação. Ele está dando a dica. Como frutificará? Qual é o método, qual é a metodologia de Deus para que renasça, para que nasça uma nova vida, para que nasça um novo momento, para que surja um novo mundo, uma nova criação? É levar o filho dele à própria morte. Para quando ele trouxer o filho de volta, pela ressurreição, ele traga com ele a vida eterna e inicie um novo processo, uma nova criação a partir desse elemento. Quando todo mundo olha a morte, acabou, morreu, está tudo. Mal sabiam que o que estava ocorrendo de fato era um poder extraordinário que estava ressurgindo com uma nova vida. Não existe, esse é o padrão do reino. Não existe vida sem morte. Não existe caminhar com Deus sem morte. Não tem como você caminhar com Deus permanecendo quem você sempre foi. Quem você sempre foi deve ser levado à morte. Grão de trigo precisa
morrer. Isso é Jesus falando sobre ele mesmo. Mas aí você fala, aí foi ele. Vai lá em Mateus 16 agora, verso 21. Depois você desce para o verso 24 ao 28. Mateus 16, verso 21. Verso 21. Desde esse tempo, posso ler? Pode. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém. Olha a consciência aqui de Jesus. Para quê? Para viver uma vida plena. Para viver o evangelho pleno, o evangelho do reino, o evangelho da prosperidade, das riquezas. Né? Não é isso que ele está falando aí no texto? O que ele está falando aí? Para sofrer. Não é isso que está escrito aí? Padecer, sofrer muitas coisas na mão ou nas mãos dos anciãos, na mão dos principais líderes religiosos, dos escribas, para que fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Agora pula lá para o 24. Isso é Jesus falando sobre ele. Afinal, eu vou ter que subir para Jerusalém. Eu vou padecer na mão de toda aquela elite religiosa. Eu vou sofrer. Vão me matar. Ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Isso é a minha condição. Isso é para a minha vida. Mas vem cá, quero conversar com vocês. Chega mais. Vamos tomar um café. Senta aqui que eu não quero espantar vocês. Senta aqui, vamos conversar. Imagina Jesus tendo esse diálogo com esses homens. Presta atenção no que ele vai falar. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua própria cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua própria vida deve perdê-la. Conservar a sua natureza pecaminosa é um erro drástico. É um erro absurdo. Conservar um estado de rebelião, conservar momentos de desobediência é loucura nossa, minha, sua. Quando entramos nesse ambiente de conservar a ira, conservar o roubo, conservar o engano, conservar a mentira, a prostituição, conservar essas coisas é morte. É separação da vida. Essas coisas deveriam ser levadas à morte e não me levar à morte. Quando eu levo essas coisas à prática, é eu que estou me conduzindo à morte. Pois Romanos 6, verso 23 diz que o salário do pecado é morte. Não tem como, o não fecha. Quem perder a sua vida por minha causa, acha o quê? Achará a vida. A verdadeira vida vai ser achada, será descoberta quando você morrer para você mesmo. Sabe aquela luta, aquela insistência aí, eu não sei, eu não sei o que. Hoje ontem a minha prima postou um vídeo falando sobre relação entre casais, né? E ela é sarruda pra caramba. E ela colocou lá um vídeo falando assim, vou dar uma dica de casais, né? Que casais não podem dormir brigados, né? Você tem que se ajustar a sua relação antes de dormir. Faz 3 dias que eu não durmo. Ou seja, é mais ou menos assim que a gente fala. Às vezes a gente não quer ajustar as coisas que devem ser ajustadas.
Mas as coisas que não estão sendo ajustadas, talvez seja engano do nosso próprio coração. Elas podem estar nos conduzindo à morte. Elas precisam ser ajustadas. Elas precisam ser alinhadas. Talvez o pecado ele seja tão absurdo em nós, ao ponto dele nos enganar, de causar um engano tão grande na nossa mente. Paulo fala que há momentos que o nosso pecado ele deixa a nossa mente tão insensível, cauterizada. Sabe um ferimento cauterizado, queimado? Você não sente, não perde a sensibilidade. Paulo fala de uma mente cauterizada por causa do pecado. Você não percebe que aquilo é mal, continua executando aquilo, e aquilo, sem você perceber, já te separou de Cristo há muito tempo. Porque ele diz: permanecer em mim é permanecer em amor e guardando o meu. Guardar mandamento aqui, gente, é prática. Não é guardar, não é como você estivesse selecionando algo, guardando no armário, para ninguém mexer, ficar ali à mostra. Não é isso. Guardar mandamento é contra o pecado, é viver na prática daquilo que é exigido por Jesus, para que eu não entre em uma nova condenação. Os meus pecados anteriores foram zerados. Zerou, o assunto acabou. Está aqui, ó. O escrito de dívida, eu anulei. Está anulado, rasguei, tirei da cruz, paguei. Daqui para frente, filhão, vida nova. Vidinha nova. Vai andar de qualquer maneira, não. Quer relacionamento comigo? Quer entrar em um relacionamento comigo? É um relacionamento diferenciado. Vai haver luta, vai haver sofrimento. Morrer para si mesmo não é uma coisa fácil. Não é uma coisa tão absurda e tão difícil, que vai contra a nossa natureza, assim, com uma força gigantesca, que Jesus, no jardim do Getsemane, falou: Pai, se for possível, passa esse negócio. Quando ele vai olhando tudo que tem que acontecer, ele fala: Pai, se for possível, não seja feita a minha vontade, mas se for possível, joga isso aí lá para frente. Mas o pai falou o quê? Não é possível. É necessário. A condição é essa. Não tem outra condição, não tem outro caminho, não tem outra coisa a fazer a não ser te levar a essa morte. Te aplicar a condenação. Aplicar sobre você a ira. Não há outra condição. Se houvesse uma outra possibilidade, se houvesse uma outra condição, eu teria feito. Se houvesse outro caminho, tu não precisaria ter vindo. Eu fico imaginando esse diálogo entre o pai e o filho. Filho, não tem como passar. O cálice é esse, ele vai ser dolorido. Não vai ser fácil, vai ser humilhação, vai ser dor, vai ser sofrimento. Mas, aí eu lembro do que o profeta Isaías escreveu no Isaías 53. Quando ele olhar os frutos da sua vida, ou daquilo que ele fez, ele se alegrará. A princípio, é duro, é dolorido, machuca. Eu não quero, eu fui um injustiçado, eu preciso, eu vou resolver, eu quero enfiar a mão na cara. Esse sou eu natural, esse é você natural, esse somos nós natural. Aí Deus fala assim: vamos no Getsemane, vamos conversar. Eu preciso que tu tome o cálice. Ah, mas vai... Eu sei que vai doer, eu sei que vai machucar, mas eu preciso que você suporte e passe. Eu preciso que tu carregue a tua cruz e morra. Mas lá na frente você verá o fruto de tudo. Você primeiro vai perder para poder garantir o que eu já te dei. Aqui eu não estou falando de compra de salvação. A salvação é graça.
O que eu estou falando aqui é do entendimento que ocorre dentro desse contexto de salvação, desse pacote. Porque a graça neste pacote é uma nova vida que deve ser praticada. Então, graça é sinônimo conectado, está conectado a um novo estilo de vida, que é gerado por meio desta ação de Gálatas. A ação do fruto do Espírito, a capacitação do Espírito. Mas para isso eu preciso saber onde estou, ser humilde o suficiente para depender dele e levar todo aquele jugo desgraçado que existe em mim à morte. Daquele sentimento descrito por Paulo nos versos anteriores, que me levam para a morte, todos esses sentimentos eu tenho que levá-los à morte. Isso é meu. Ele não vai fazer isso por mim. Por quê? Porque isso é uma relação de amor. Isso não é uma relação de obrigação. Quando o filho faz, ele é o nosso exemplo máximo, ele faz por amor ao Pai. Ele não faz por sentimento. Ele não faz por segundas intenções. Ele vive tudo que vive, ele suporta tudo que suporta, porque ama o Pai. Se você não ama o filho, fica difícil. Você não vai conseguir morrer para você. Porque o centro de tudo isso é o amor. Ao saber onde você está, com quem você está, define tudo. Tudo vai ser definido por isso. Quem estou, em quem estou. Em quem estou, quem agora eu sou. Uma nova criatura. Não vivo mais para mim mesmo, vivo somente para Ele. Perder a vida é a condição para que surja a nova vida. Sem isso não tem nova vida. O discipulado ele vai exigir uma mudança drástica na nossa vida diária. Não é algo espaçado, não é algo hoje eu posso, daqui 2 meses eu volto a fazer de novo. Não, é algo diário que eu devo assumir essa missão com Jesus nesse discipulado, nessa mudança drástica, mesmo que isso me exija a própria vida. Nós aqui no nosso Ocidente, nós não temos como falar sobre a perda da nossa vida no sentido físico. Aqui a gente não é perseguido ao ponto de exigirem a nossa morte física. Então, para nós, aqui a ideia é uma morte mais contextual, ética, moral. Conceito mais moral. Eu tenho que morrer para sentimentos, para situações ou naturezas, vícios pecaminosos. Mas não é me exigido vida aqui. Ninguém coloca uma arma na minha cabeça e tenta me matar. Se eu for lá para o lado do Oriente, algumas situações, algumas regiões do Oriente, você vai ver que lá exige-se o quê? A vida ética e a vida física. Temos irmãos meus e irmãos teus, nesse exato momento, presos, condenados à morte. E isso muitas vezes não chega para mim, não chega para você essa informação. Mas se você entrar em algumas agências de missões que trabalham com pessoas em regiões perseguidas, você vai ver que isso é mais comum do que andar para frente. É uma coisa comum, corriqueira. Você vê radicais islâmicos matando a torta e a direita. É que a informação na mídia não chega para mim e para você. Mas isso é algo comum.